Bom dia a todos! Hoje chegamos no texto de Isaías, capítulo de número 7, versículo de número 4, dentro da nossa temática Não Temas. O texto de hoje se passa também no período dos reis. E agora estamos dentro de um livro de profecia, um livro escrito, as profecias de Isaías. E Isaías, ele profetizou no período dos reis. E aqui no texto de hoje, nós veremos quando Isaías vai até o rei Acás, do Judá do sul, a pedido de Deus, levar uma profecia para o rei Acás. E o texto de hoje diz assim, capítulo 7, versículo 4, de Isaías. Dize-lhe: fique atento e fique quieto. Não tenha medo, nem se desanime pelos 2 pedaços de tições fumegantes, pela feroz ira de Rezim com a Síria e do filho de Remalias. O contexto desse texto, os 2 reis vizinhos, de Judá, a Síria e Israel, o norte, o rei da Síria, Rezim, e Remalias, eles se juntaram para guerrear contra o rei Acás. E diz que quando chegou, essa notícia no território de Judá, lá nos ouvidos do rei de Jerusalém, do povo de Jerusalém, a Bíblia diz que eles temeram muito. O versículo 2 vai dizer que o coração deles ficou como uma árvore balançada pelo vento. Ou seja, o medo e o pânico se espalhou no coração do povo e no coração do rei. E quando o rei, estava nesse momento de pânico, preocupado, angustiado, Deus envia o profeta com uma palavra. E a palavra do profeta para o rei, para o povo, nesse momento de pânico é: calma, fique atento, fique vigilante, tenha cuidado e fique quieto, descanse, não tenha medo, nem desanime. E aí Deus fala assim: pelos 2 pedaços de tições fumegante. Mas pastor, o que é tição fumegante? A Bíblia usa uma imagem aqui, uma metáfora de um pedaço de madeira pegando fogo, como se fosse brasas que ficaram, de uma madeira, a madeira queimada, e aí então fica só ali os tocos de carvão, de brasa, num pedaço de madeira. E essa linguagem metafórica desses tições pegando fogo, a ideia aqui é carvão, vermelhinho, iniciando fogo. E Deus está dizendo: olha, eles não são uma ira, fervorosa, ardente. O perigo desses 2 reis juntos não é o perigo de um fogo devorador. Para mim, eles são apenas 2 pedacinhos de carvão vermelhinho, achando que queima alguma coisa. Deus está dizendo o seguinte: eles se elevam, eles se orgulham, eles se iram, achando que eles podem devorar tudo com a ira deles. Mas não tenha medo, eles são apenas 2 pedacinhos de carvão. Eles não queimam nada, eles não destroem nada. Descanse, fique em paz. Deus usa uma linguagem irônica para minimizar o poder destrutivo daquilo que estava causando a perturbação interna, o pânico interno do rei e do povo. E esse texto de hoje, para nós, hoje, Deus traz alguns pontos que eu gostaria de falar para vocês rapidamente e orar por vocês. Primeiro, é que às vezes a gente segue pelas ações humanas e não pela palavra de Deus. O rei agora, o rei Acás, quando ouve a notícia que 2 reis se juntaram contra ele poderia, confiar nessa palavra do profeta Isaías que veio até ele, ou
correr até o rei da Assíria, um outro rei, e solicitar ajuda, pagar por ajuda, fazer aliança, dar prata, dar ouro, adorar os deuses da Síria, para receber ajuda militar da Síria, para lutar contra a Síria e Israel com a ajuda da Assíria. Começa com A. É muito parecido, confunde. Mas um começa com a Síria, e o outro é o que a gente conhece até hoje, que é só o S, a Síria. E esse era, vamos dizer assim, as duas escolhas, os dois caminhos que ele tinha. E às vezes acontece isso com a gente. Se unem contra a gente, se juntam contra nós, o nosso inimigo, né, nos persegue e causa pânico, medo, terror. A gente fala assim, agora é o meu fim, agora eu não sei o que eu faço. Os meus inimigos se juntaram contra mim. E aí você fica procurando ajuda. Aonde eu posso ir? Com quem eu posso falar? Quem pode me ajudar? Aonde eu vou conseguir o meu socorro? E na verdade, Deus está dizendo: fica calmo. Não precisa você procurar socorro em lugar nenhum. Seu socorro está no Senhor. Olha para cima, olha para o monte, olha para o alto. Descansa em Deus. Tenha cuidado. Não entre em aliança com ninguém. Não entre em aliança com outros para resolver um outro problema. Não empreste de um para pagar o empréstimo do outro, o que você deve para o outro. Não se enrole nas suas decisões. Não tome decisões em meio ao pânico e ao medo. Fica calmo. Mas o rei não ouviu. O segundo ponto é que quando a gente fica quieto, né? O texto fala que era para ele ficar quieto e ver Deus pelejar por ele. Para Deus, aqueles dois reis não eram nada. Então, é um ato de guerra espiritual. É um ato de guerra espiritual quando a gente decide calar-nos. Às vezes, né, eu falo isso muito para as mulheres. Elas falam assim, pastor, eu não aguento mais meu marido, não aguento mais essa situação. E fala, e fala, e fala. Eu falei assim, mas minha irmã, não vai resolver você falar. Se cala, tenha sabedoria, deixa, não fale. Por quê? Porque quando você se cala, o Senhor peleja por você. Às vezes a gente acha que a gente vai resolver as coisas falando, gritando, de tanto falar, mas a palavra está dizendo: olha, se acalme, não fique preocupado. Deixa Deus resolver essa situação. Terceiro, a ironia de Deus. Eles eram apenas tições fumegantes. Não tinha poder destrutivo. Às vezes a gente olha e fala assim: é o fim, não vai, eu não vou durar nada. Que perigo, eu não sei o que vai ser de mim. E Deus fala: calma, meu querido, não é nada, para mim não é nada. Você acha que são perigosos, mas não tem perigo nenhum. Então, se nós começarmos a olharmos os nossos inimigos, as nossas circunstâncias, as nossas dificuldades com os olhos de Deus, a gente vai ver que as coisas não são o que parecem ser. Eu quero que essa palavra entre no teu coração. Olhe as tuas circunstâncias com os olhos de Deus e você vai ver que elas não são o que elas parecem ser. E a última palavra aí ele fala depois, né, que se o rei cresce na palavra dele, Deus daria um sinal. E aí é um dos textos mais conhecidos, né, no capítulo 7, versículo 14, que vai falar do Messias, do Emanuel. É um sinal profético para Jesus, mais de 800 anos depois. Significa que quando a gente descansa, quando a gente confia na palavra de Deus, espera em Deus, esse reino do Messias, essa manifestação de Jesus, essa vida espiritual de Jesus, ela manifesta nas nossas vidas. Amém, queridos? Que hoje você possa descansar nessa palavra e viver pela fé nela. Amém? Senhor, eu oro por cada um daqueles que estão ouvindo este áudio hoje. Entra na casa deles, entra no carro deles. Entra, Senhor, na família, no lar deles e os abençoa, tranquiliza o coração, leva paz para o coração deles, Senhor. Que eles tenham um dia, Senhor, que se eles ouvirem alguma má notícia, alguém falar alguma coisa para eles, eles não venham, Senhor, ficar aturdidos, preocupados, não venham entrar em pânico, Senhor,
mas que o Senhor estenda as suas mãos e os toque. Senhor, se há alguém neste grupo, se há alguém que está ouvindo esta palavra, Senhor, que sofre de ataques de pânico, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus toda ação maligna e demoníaca que ataca a mente com vários pensamentos, Senhor, que ataca a mente com uma multidão de pensamentos, a ponto da mente entrar em pânico, Senhor. Eu repreendo esse espírito maligno em nome de Jesus, e que esta palavra, Senhor, encontre morada neste coração, e a partir de hoje eu declaro, em nome de Jesus, que esta pessoa nunca mais vai ter nenhum ataque de pânico, em nome de Jesus. Amém. Um ótimo dia para vocês. Deus abençoe.